Bom dia a essa gente boa de Goiás e do Brasil que escuta a gente nesse canal privilegiado que é o Telesaúde, programa criado e sustentado pelas universidades brasileiras para ajudar quem precisa de ajuda no campo da saúde, profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes, todo mundo pode ser ajudado pelo Telesaúde, e isso é bom. E a gente só pede a Deus que esse programa cresça, e crescendo ajude, e ajudando faça muito bem a nossa terra, porque precisa. Bom dia, gente boa, todo o Brasil. Bom dia, gente boa, Goiânia. Bom dia. O tema de hoje é a depressão nos dias de hoje. Será que mudou? Será que muda? Será que não muda? Bem, seja como for, mudando ou não, o tema da aula é a depressão nos dias de hoje. E eu estou procurando aqui onde é que eu mudo, que a coisa aqui é mais rápida que o mosquito da dengue, mas já achei aqui, né? A depressão hoje. Eu achei duas meninas estudantes muito legais que fizeram um artigo legal, uma de sobrenome Esteves, a outra de sobrenome Galva, que em 2006 produziram um trabalho excelente, colocando de modo muito interessante a depressão hoje. E aí reproduzi para vocês o que elas escreveram, porque eu achei muito didático o que elas escreveram quanto à depressão hoje. Bem, não preciso explicar muita coisa sobre o que é depressão, né? Todo mundo mais ou menos sabe. Depressão é aquela dificuldade que incide sobre o humor das pessoas, e esse humor fica alterado, esse humor sofre, esse humor fica diferentão. Então, as pessoas pensam que é só um dia, uma noite mal dormida, alguma coisa assim, e no fundo pode ser mais do que isso, do que um estado de espírito ruim, ou bom demais, sei lá, enfim. O humor das pessoas se altera, e uma das alterações nós costumamos chamar de depressão, que pode ser transtorno, alguma coisa que perturba a saúde mental ou não. E hoje, essa perturbação do humor, essa dificuldade no nível do humor, como é que a gente pode falar disso hoje? As duas meninas falam assim: as manifestações sintomáticas da depressão contemporânea são mais uma expressão de um narcisismo ferido do que expressão de uma estrutura propriamente depressiva. Gostei muito disso. Bem, mas a gente tem que explicar, não é? O que é o narciso de uma pessoa? É a autoestima, é a forma como uma pessoa se vê. Pode ser até sem autoestima, que o narciso está lá, tem narciso ruim. Então, uma pessoa narcisista, comumente é aquela pessoa que se admira muito, que se elogia muito. Tem uma piadinha em que um casal está num bar conversando e o sujeito está falando muito, aí ele se dirige à moça e fala assim: olha bem, eu já falei demais de mim, agora fala um pouco você de mim mesmo, fala de mim um pouco, porque eu já falei muito. Isso é narcisismo. Então, pessoas que se admiram muito, que se curtem muito, que falam muito de si, e nem sempre isso é saúde mental, não é? Há pessoas também que têm um narciso ruim, que se criticam muito, que se depreciam muito, enfim, muito centradas, muito autocentradas, muito ensimesmadas. As pessoas normalmente estão com isso dando sinal de narcisismo. Então, cada um tem o seu. Tem o narcisismo de morte, segundo André Green, e tem o narcisismo de vida. Pelo narcisismo de vida, as pessoas levantam, escovam o dente, as meninas, isso eu admiro demais, as mulheres, elas levantam cedo só para ficarem bonitas, os homens não são capazes disso, e elas vão ao espelho, e elas
pintam o rosto, pintam bem o cabelo, usam um perfume, fazem a sua melhor expressão, e só depois que estão certas, que estão minimamente agradando, é que elas saem de casa para trabalhar. Isso é narcisismo de vida. Os homens também, não vamos acabar com a raça assim também, né? Os homens também fazem isso, se levantam, colocam a meia de anteontem, vale, né? Coloca um sapato sujo, não tem coragem de escovar, também vale, né? Coloca aquela roupa que já usou ontem, mas que vai dar uma variada na camiseta hoje, dá uma penteada no cabelo, dá uma escovada no dente, mais nos da frente do que nos de trás. Estou acabando com a raça, né? Mas é assim mesmo. Isso é narcisismo de vida, a pessoa se cuidando, a pessoa tendo cuidado de si. Ela faz isso porque se gosta, ou então se bate, se maltrata, xinga a si mesmo, porque também não gosta de si. Isso faz parte do narcisismo de morte, segundo Green, do mesmo jeito. Então, há muita gente confundindo ferida narcísica, mal-estar narcísico, assim, uma espécie de dificuldade com o narcisismo com depressão. Não tem nada a ver. E as autoras estão dizendo que muitos sintomas contemporâneos que parecem de depressão, na verdade, não passam de egos feridos, de narcisos feridos, de narcisistas no mau dia. Não se trata propriamente de alguma coisa mais estrutural e ligada à doença depressão. Então, as minhas colegas estão certas. Dizem mais, a depressão é a alteração afetiva, tá certo? Porque amor está ligado ao afeto, né? Mais estudada e mais falada na atualidade, tá certo? No mundo todo. Tem um autor dizendo que é o mal do século, a depressão. Sei não, há um certo narcisismo nisso. Mas eles dizem que é o mal do século. Classificada como um transtorno de humor. Sim, há essa classificação. Ela vem reger as atitudes dos sujeitos, modificando a percepção de si mesmos, tá certo? Da realidade hoje, que tem por base as primeiras relações objetais, aquelas complicam um pouco. Relações objetais são aquelas relações com pai, com mãe, com vô, com vó, pessoal lá do iniciozinho da infância, onde surgem os primeiros objetos de afeto ou causa de afeto. Esses primeiros objetos afetivos ou causa de afeto são aqueles que nos constituem e muitas vezes em sociedades mais violentas ou mais descuidadas, os pequenininhos são deixados ao abandono, são pessoas que não são criadas com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, aí vão dizer que tem dificuldades com as suas relações objetais. É isso aí. E ela continua dizendo, as quais funcionam como protótipo, quer dizer, como tipo primeiro ou modelo para todas as relações posteriores. Então, se deu mal uma vez, vai se dar mal o resto da vida. Se deu mal com os primeiros, vai se dar mal com os últimos. Não sei, às vezes pode acontecer que sim, mas nunca será assim por uma causa, por um destino inexorável. Meus pais não me amavam, então eu vou ser mal amado a vida inteira, eu vou amar mal a vida inteira. Tem esse negócio não, mas tem a ver sim. Pessoas que têm dificuldades nas suas relações amorosas no início da infância costumam ter dificuldade depois na vida, mas nada tão dramático assim, nada tão excessivo assim, nada tão para sempre desse jeito, né? Ok, elas continuam dizendo, tratada como a doença da sociedade moderna, a depressão tem características que podem traduzir uma patologia grave. Patologia, gente, é de sofrimento, um sofrimento grave. Ou ser apenas mais um sintoma do sujeito diante de uma situação real de vida. Ou seja, suas características podem determinar
uma melancolia em si, ou ser apenas um sintoma constituinte de uma outra patologia, tipo, pode ser qualquer coisa. Mas, muito boa síntese, muito bem, elas tocaram mais ou menos nos aspectos principais. Eu gostei do texto, gostei da expressão, parabenizo quem escreveu, foi legal. Agora, vou falar do problema. A depressão hoje, o problema, como sempre, é a vida dura, a vida sofrida, a vida vivida com dificuldade, a vida que não é fácil, a vida que não é mole, a vida que maltrata, mais que maltrata, que judia mesmo. Então, a vida de todo mundo hoje está muito difícil. E se eu for perguntar para alguém mais triste, mais sorumbático, mais macambuzo, entra dia, sai dia, o que está havendo? Essa pessoa pode me responder com toda justiça: é a vida, Miguel, é a vida. E está certo. O grande problema de nós todos é a vida que vivemos hoje em países chamados emergentes, numa crise financeira danada, onde nós estamos lutando feito loucos para conseguirmos o pão de cada dia e outras cositas mais que não são baratas, né? Mas vida que tem de ser medicalizada, codificada no CID-10 ou no americano DSM-5. Miguel, o que você está falando? Estou dizendo o seguinte, que quando a pessoa chega ao médico e diz: olha, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu estou querendo morrer, minha vida está uma desgraça pura, desculpem aí a desgraça, a minha vida não está boa, etc, etc. O médico vai pensar no CID-10, que é o Código Internacional das Doenças, para ver se ela se classifica no Código da Depressão. Se ela se classificar, então, e precisar, por exemplo, do atestado, ele vai dar lá no atestado CID tal, que é o CID da depressão, que eu não vou dizer aqui para vocês não ficarem viciados no número, né? Tá certo. Ou então, se é alguém da área da saúde, do tipo da enfermagem ou da psicologia, que gostam mais do outro, do DSM, vão tentar imaginar pelas páginas e pela descrição dessa classificação, o DSM, se de fato há uma depressão presente. Logo, de cara, uma tristeza, um mal-estar, dias ruins são pensados pela classe médica ou de saúde mental como algo a ser medicalizada ou medicalizado, codificado, etc, etc, etc. Nunca se vendeu tanto psicotrópico na vida, gente. Miguel, o que é psicotrópico? É doença para a cabeça. É muito calmante e antidepressivo. Muito mais antidepressivo hoje. Então, a indústria dos antidepressivos estão rachando de ganhar dinheiro, porque quase todo mundo está tomando antidepressivo. Antes era por causa da depressão só, agora é porque é bipolar. Não, você é bipolar. O que faz com a bipolaridade? Toma remédio. E lá na bula está escrito: se você tem problema de depressão ou bipolaridade, esse remédio é indicado. Bem, essa coisa é muito complicada e os números assustam, porque eu não acredito jamais que exista tanto deprimido numa cidade de 20 mil habitantes, de 50 mil habitantes. A primeira metade é deprimida, a segunda metade é bipolar. Tem uma coisa errada aí, né? Mas tudo classificadinho direitinho lá nos códigos, né? Então, as pessoas acreditam nos códigos, elas vão lá no Google, porque o Google Google é Deus, né, gente? Ele é onisciente, ele sabe tudo. Vai lá no Google e coloca lá depressão, CID para depressão. Aí aparece a página do CID para depressão.
ela lê. Ela lê tanto que ela acaba se levantando da cadeira e se comportando como o Cid disse. Ela tem isso mesmo, ela sente isso mesmo, ela diz isso mesmo, ela faz isso mesmo, ela é igualzinha à página do Cid ou do DSM-5, do Cid que é mais comum, né? De sorte que as pessoas acabam acreditando e gerando, em termos psíquicos, em termos de identificação com a bula ou com a descrição do código, o mal que disseram que ela tinha. Então, ela se levanta da cadeira lá do Google, deprimida, porque ela agora já sabe o que é depressão. Muito complicado isso. Isso é um problema. Outro fator, que é pior, né? Depois das pessoas se comportarem igual ao que foi descrito no código, né? Elas vão acreditar piamente que o antidepressivo vai dar jeito. Só que eu nunca vi ninguém tomar antidepressivo até o fim. Primeiro porque seca a boca, depois porque mexe no batimento cardíaco, depois porque mexe até na pressão, depois porque altera muito a conduta da pessoa. A pessoa vai se sentindo tão mal que ela deixa o antidepressivo, mas continua com depressão. Ela tem a receita, tem a caixa de remédio em casa, não usa, mas tem, está aqui a prova, tem a caixa de remédio, né? Ela vai tomar o antidepressivo, vai tomar o antipsicótico, vai tomar tantos antes que parece que nada joga a favor. Tudo é anti, né? Um dia desse, um jovem de 18 anos, com uma caixinha na mão, me perguntou se devia tomar. Olha, eu conheço o jovem há muito tempo, joga bola, gosta de esporte, namora, não sei o que, gosta de birita no final de semana, tem umas deprimidinhas por causa das biritas, não devia, mas bebe, né? E eu sei que as depressões, entre aspas, que esse menino tem é por causa da vida agitada, das brigas com a namorada e das biritas que toma. Pois ele me apresenta uma caixinha. A caixinha era de quetiapina, e quetiapina é um antipsicótico, que também serve para bipolaridade, que também serve para depressão. Um moço na flor da idade, saudável, namorando, vivendo, tocando a vida, trabalhando, tropeçando, porque todo mundo tropeça, tomando quetiapina em doses altas, meio complicado para a minha cabeça, mas é desse jeito o problema, né? Eles acham que a vida está adoecendo as pessoas, essa vida tem que ser medicalizada, as pessoas acreditam no que dizem, pior, passam a se comportar conforme ouviram, e pior ainda, passam a tomar os remédios que a indústria farmacêutica carissimamente vendeu para cada um que acreditou na lorota da depressão, da psicose, da bipolaridade, etc, etc, etc. Isso é complicado, isso é depressão hoje, parece mais piada. Vamos lá. Né? De fato, o que acontece de fato, né? Já que se eu como profissional de saúde mental, eu preciso dizer isso, né? O mal-estar existe e não é de hoje, não é de hoje. Então, quando a gente dá uma lida na história do Brasil, nas biografias, na vida de tanta gente, até nas páginas da Veja, só não no Caras, na Caras não tem, mas nas páginas da Veja, da Isto É, etc. Houve os discursos políticos, a gente tem a certeza absoluta de que existe um mal-estar. Depois que certos políticos falam, o mal-estar aumenta. Depois que ouve o jornal, o mal-estar aumenta. Depois que volta ao supermercado, o mal-estar aumenta. Se cai na besteira então de comprar aqueles jornais, o mal-estar aumenta muito mais.
E isso não é de hoje. O mal-estar existe na vida de cada um de nós e não é de hoje. Nós não somos seres que vivemos de bem todo o tempo. O normal é de tempos em tempos a gente se sentir mal, às vezes muito mal, porque na vida há perdas, porque na vida muita coisa não funciona, porque na vida muita coisa não é justa, porque nós vivemos uma desigualdade danada em termos de renda, distribuição de renda, em termos de qualidade de vida, muita desigualdade. Então, o fato é que muita gente se sente mal, tem um mal-estar muito grande, e na crônica nacional e mundial não é de hoje. Dizem que quando Deus expulsou Adão do Éden, ele deu um abraço da mulher dele, a Eva, e disse assim: bem, tempos difíceis vêm por aí, olha, um mal-estar muito grande, porque é um tempo de transição, vivemos numa crise, e vamos ver se a gente se adapta ao que vem por aí. Desde o Éden, de sorte que não é de hoje que se procura um plano, né? Outra coisa, as pessoas desconfiam de sua saúde mental desde o esquisitíssimo Dom Pedro I. Dom Pedro I. Há uma coleção, não sei por que editora, de 9 volumes, só falando das pessoas que constituíram no Brasil, ajudaram a construção do Império Brasileiro com Dom Pedro I. Sabe de uma coisa? A maioria dos que eu pude ler eram esquisitíssima, era uma maioria esquisitíssima, pessoas assim, mas será que é desse jeito mesmo? Quem vai ver, por exemplo, já na República, o Marechal Deodoro, de perto a vida dele, o Laurentino escreveu sobre isso, um historiador, um sociólogo, aliás, né? Mas será que esse homem era muito certo? Será que ele é meio esquisito, muito esquisito, o Marechal Deodoro? De qualquer forma, né? Desde o esquisitíssimo Dom Pedro I, as pessoas desconfiam da sua saúde mental. Então, isso acontece. Vamos lá para a antiguidade. Até o rei Davi, na antiguidade, fugindo de sua terra, correndo do rei Saul, que queria acabar com ele, achou interessante ser um bipolar numa outra terra. Ele fugiu do seu reino, foi para um outro reino, chegou lá, começou a se comportar como bipolar. Naquele tempo ninguém mexia com doido, né? Ninguém mexia, porque eles eram sagrados, muito menos o bipolar. E o rei olhou para o Davi, o rei Davi, que havia sido expulso, né? E disse assim: mas eu já tenho tanto doido aqui, ainda me trazem mais, o que eu vou fazer da vida? Na antiguidade, o rei Davi passou por isso, babava pelas barbas. Um outro rei que o viu ficou bravo, isso eu já li. Tudo isso há muito tempo e não tem nada a ver com os dias de hoje. Será? Será que não tem? Tem gente que diz que não tem, tem gente que diz que tem gente que diz que nada mudou, tem gente que diz que é outra coisa. Bem, acho que as duas partes estão certas. Em parte mudou e em parte não mudou. Porque tudo precisa mudar muito para continuar o mesmo. Diz Sartre, né? O Jean Paul Sartre que tinha essa história, que a gente precisa mudar muito para continuar o mesmo. Fazer o quê? As pessoas vão se entristecer mesmo. Numa sociedade em crise, todo mundo é bipolar. A gente varia muito de humor. Uma hora fica alegre, outra hora fica triste. Uma hora fica triste, outra hora fica alegre. Vai alternando humor, e alternando muito, e alterando até perigosamente. Mas até o Snoopy, conhece o Snoopy? Aquele da tirinha de jornal, aquele cachorrinho bonitinho toda a vida? Até o Snoopy, um dia desses, disse do alto do seu canil, o canil que eu estou chamando é aquela casinha que ele mora: amo a humanidade, mas detesto as pessoas. Será que o Snoopy é bipolar? Vamos perguntar para o Maurício de Souza, né?
é o Maurício de Souza que escreve, eu acho que é. Vamos perguntar lá para o autor, né, se ele é bipolar, porque ele ama demais a humanidade, mas ele detesta as pessoas. Complicado isso. Parece que todo mundo toma remédio controlado, mas também bebe muito, deve muito, apronta todas, e depois a depressão é que é a culpada. Complicado. O engraçado é que quando alguém não quer beber, porque o fígado já não aguenta, explica que está tomando antibiótico, porque calmante não explica mais. Quem disse isso foi uma senhora entrevistada pelo Pedro Bial. Ela era alcoolista crônica e ela dizia assim: olha, quando a gente está numa festa e o pessoal quer que a gente beba, o que a gente tem a dizer é o seguinte: eu estou tomando antibiótico. Achei engraçado, porque quem toma antibiótico está desculpado, justificado, não precisa beber. Agora, se toma antidepressivo, calmante, antipsicótico, etc, etc, aí é que tem que mesmo que beber, porque quem sabe ajuda, né? Agora falando sério, gente, falando muito sério mesmo, eu gostaria que vocês agora prestassem toda a atenção do mundo nisso. Depressão para valer é uma doença grave, ela existe e é uma doença fisiológica do cérebro, no nível dos neurotransmissores. É séria a doença, não é qualquer coisa, qualquer tristeza, qualquer mal-estar. Depressão para valer é doença, a que a gente classifica como depressão orgânica, endogâmica. Essa doença orgânica, essa doença orgânica, endógena, isso que eu quero dizer, endógena, é uma doença séria mesmo. Ela causa sofrimentos psíquicos enormes. É uma coisa penosa a gente passar alguns minutos ouvindo pessoas com esse tipo de sofrimento. A depressão endógena, elas relatam sintomas, experiências, pensamentos, sensações extremamente dolorosas. Então, isso é sério. Essa pessoa doente, com sofrimentos psíquicos claros e enormes, elas devem ser assistidas, e assistidas por profissional competente, porque é um transtorno sério, é um transtorno de humor muito sério. Por que sério, Miguel? Porque custa muito, não tem cura, é difícil o tratamento e precisa de um esforço enorme da família, da pessoa que sofre e do profissional, né? Via de regra, a depressão, que é doença, exige o uso de remédios. É preciso tomar remédio, mas os remédios certos, na dose certa, prescrita de maneira correta e às vezes com doses ajustadas também de maneira correta. Nas crises, essa pessoa doente pela depressão deve ser acompanhada, porque o risco de suicídio é muito grande. E vou lhes dizer, o risco de suicídio aumenta quando a pessoa começa a tomar o remédio, um mês e meio depois, porque a pessoa se fortalece e, se já tinha ideações suicidas, fortalece-se para poder executar a sua ideação, o seu plano suicida. Porque o plano suicida é como se fosse uma entidade que ficasse no cérebro, na mente da pessoa, urdindo ali nos dias as ideias de como vai morrer, o que vai usar, o que vai escrever.
O que vai escrever para os outros que vão ficar, como vão justificar, etc, etc, etc. Certa vez cheguei em uma casa onde havia acontecido um suicídio e os pais me mostraram na mesa da pessoa uma porção de bilhetes para todo mundo. Então a pessoa sentou-se, escreveu o bilhete para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o pastor, não sei para quem, não sei para quem, não sei para quem, um monte de bilhetes, e eram bilhetes escritos assim já de antemão pensados, nada assim depressa, na hora, improvisada, não, coisa pensada, o que nos dá a certeza de que existe a tal da ideação suicida. Então, quando as pessoas começam a tomar o remédio e se sentem mais fortes, podem executar o que essas ideações tramaram. E às vezes levam anos tramando essas ideações suicidas, né? Desse jeito aí, né? Então, por isso que a gente recomenda que nas crises, tanto na crise aguda, quanto naquelas outras em que o risco de suicídio é grande, é preciso que a pessoa seja acompanhada. E digo mais, uma coisa que eu não coloquei aí, há pessoas que têm depressão tão severa e que tentam tantas vezes, mas tantas vezes o suicídio e tentam de maneira séria, que só a eletrochoque terapia pode salvar a pessoa. É claro, eu como clínico não gosto da ideia, nunca gostei da ideia. No início da carreira fui um dos que fui contra, mas depois que eu vi não sermos capazes de livrar suicidas crônicos da morte, passei a admitir que o eletrochoque pode ser de alguma ajuda, pelo menos por um tempo, para que a pessoa se desorganize o suficiente para não permanecer na sua persistência, na sua ideação suicida, até que consiga o seu intento. Tem gente que pensa diferente, né? Diz, deixa morrer. Deixo não. A pessoa não está em si, ela não sabe o que está fazendo. Já tratei muita gente que depois de uma certa melhora arrependeu-se amargamente das ideias que teve, passou a amar a vida, a querer a vida, desenvolver planos. Pessoas que foram abandonadas por seus amores, voltaram a amar, constituíram famílias, hoje têm filhos, hoje têm netos. Se a gente tivesse deixado morrer, a coisa não é fácil assim não. De qualquer forma, repito, nas crises as pessoas devem ser acompanhadas, porque o risco de suicídio é grande. E por fim, as energias se esgotam, a vida para, o humor adoece e tudo fica sem cor, sem motivo e sem sentido, né? E isso de modo frequente. Acho que eu confundi aí, né? Dei uma confundida aí, né? Então, veja só, uma pessoa que já não tem energia para se levantar, a vida parou, não tem humor sequer para poder olhar o céu, né? Tudo fica sem cor, não há motivo, não há sentido para viver, né? E essas sensações todas acontecendo de modo frequente, de modo intenso. Agora, a gente considera que quando esses sintomas, essas sensações, essas queixas, frequentemente e intensamente confessadas, acontecem por mais de 2 meses, então é hora de interferir. Porque até 2 meses pode ser uma crise existencial, pode ser um mal-estar narcisista, como disseram lá as autoras, pode ser uma espécie de dificuldade, né, transitória, de se achar uma identidade boa para se viver, um emprego, se pagar as contas, sustentar a família, etc, etc, etc. Então, nós podemos até 2 meses passar por situações difíceis e ficarmos ruins,
mas depois de 2 meses, as pessoas não cessam de confessar que não estão mais com vontade de viver, de tocar a vida, que não sentem mais graça em nada, que não tem mais energia, que tudo ficou sem sentido. Então é hora da gente acreditar numa depressão enquanto doença. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que muito silêncio no meio de um sofrimento grande, e isso durante um tempo maior, também é depressão. Então, a depressão não se manifesta só naquela pessoa que fala muito, que se queixa muito, que chora muito, não. Também pode manifestar-se naquela pessoa mais silenciosa, que a gente sabe que está sofrendo, mas que sofre calada e por muito tempo. Querem saber? Eu sei de pessoas que suicidaram-se e que chegavam em casa, chegavam no trabalho todo dia muito tranquilas, brincando, contando piada, falando com um, falando com outro, e num belo fim de semana, desligam a vida, matam-se. Mas era tão alegre, tão contente, tão feliz, mas era uma pessoa absolutamente calada quanto ao que sofria. Isso preocupa mesmo. Então, se eu posso deixar aqui uma sugestão, é a seguinte, né? Se você descobre, né, em função aqui dos sinais que eu descrevi, que uma pessoa pode ter depressão como doença grave, né? Então, é bom recomendar tratamento. Uma pessoa que tem o transtorno de humor depressivo grave ou transtorno afetivo bipolar grave deve buscar tratamento. Nem todos funcionam 1000 maravilhas, mas se deve tentar tratamento sim. Os reguladores de humor ajudam muito, né? As terapias frequentes, não só de vez em quando, mas as frequentes ajudam muito. A família deve ser informada e assistida, porque a família é muito importante, profundamente importante, tremendamente importante no apoio que dá e na compreensão que tenha do que está acontecendo, né? Normalmente a depressão grave acontece por problemas familiares, sentimentais, de trabalho e de grandes perdas. Então, começa com uma crise existencial, começa com uma crise nos dias de vida, nos motivos de viver, mas piora, somatiza-se e se transforma num transtorno grave de humor. Isso precisa ser entendido. Pelo amor de Deus, não se deve duvidar de quem se queixa. A gente escuta uma vez, 2 vezes, lá pelas tantas, depois de semanas, a gente tem que levar a pessoa a sério, né? A depressão orgânica não tem cura, infelizmente. Porque o antidepressivo de última geração vai curar. Não vai não, ela não tem cura. Nunca vi ninguém curado de depressão. Já vi muita depressão grave compensada por remédios e terapias, mas curada eu nunca vi, né? Mas a gente pode conviver legal com ela. Há maneiras da gente conviver bem com a depressão. A depressão não é uma infelicidade para o resto da vida, uma cruz que se carregue para o resto da vida, um peso do qual a pessoa não se livre nunca. Não, é possível conviver relativamente bem com a depressão, mas essa depressão devidamente assistida. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida
queira perguntar e que eu possa dar a resposta. Sou psicólogo clínico, trabalho com psicanálise, tenho outras formações, entendo um pouco do assunto por causa da prática clínica e posso responder algumas perguntas. Se alguém quiser fazer agora, está na hora. Se não, pergunta depois, lá pela teleconsulta, porque a gente responde do mesmo jeito. 100 pessoas assistindo de 33 pontos diferentes. Que legal, que bom, gente, né? Muito legal. O que é depressão orgânica? Tá bom, ok. A gente também chama de endógena. É porque chamam de depressão aquelas situações de uma tristeza grande. Então, a pessoa perdeu um ente querido, está de luto, ou esse luto complica, a pessoa não supera muito facilmente a perda, ou perdeu o emprego, está numa situação de ânimo, né? Débil, frágil. A pessoa vive uma vida, talvez desde a infância, que não é o que ela queria viver, pessoa mal amada, mal assistida, muitos casamentos ruins. Então, as circunstâncias que a pessoa vivem justificam que ela esteja mais triste, mais queixosa, etc. Mas quando se vai investigar mais a fundo se a pessoa tem um transtorno depressivo, transtorno de humor depressivo orgânico, a gente não constata isso. A pessoa está pensando bem, a pessoa tem um sono relativamente bom, a pessoa tem um apetite relativamente bom, a pessoa não tem ideações suicidas, ela se queixa, na verdade, mas ela não tem constantemente ideias suicidas. É uma pessoa que, apesar de não viver como gostaria, mais triste, vai tocando a vida. Essa pessoa, ela está entristecida, ela está existencialmente combalida, existencialmente mais frágil, mais vulnerável, mas não tem a doença. A doença é orgânica, é uma doença que afeta o cérebro, afeta a produção de neurotransmissores. Dizem que preferencialmente a serotonina sofre muito. Isso já foi constatado, existem estudos sobre isso. Então, a depressão orgânica é aquela que é do cérebro, do órgão cérebro, na produção de neurotransmissores. E a outra depressão da tristeza, da vulnerabilidade, da inaptabilidade à vida, se deve às condições do viver. Nós chamamos de depressão não orgânica ou existencial. Ok? Uma depressão no âmbito escolar, como lidar de forma saudável. Um abraço da sala a administração de Crateús, 45 alunos estão nesse momento. Depressão em sala de aula significa depressão de pessoas em desenvolvimento, eu acho que de alunos, né? Não é do professor, de alunos. Pessoas em desenvolvimento são pessoas mais vulneráveis, porque estão se desenvolvendo psicologicamente, psicoafetivamente, estão desenvolvendo laços sociais. E vocês não imaginam a dificuldade que é um desenvolvimento, por exemplo, na pré-adolescência ou na adolescência, de laços sociais. Fazer amigo não é brincadeira, perder amigo é uma tragédia, não ser amado é o fim. Amar sem ser correspondido é difícil, gostar de uma pessoa e não saber como dizer é terrível, tirar uma nota baixa e ter que explicar isso para a família é um problemão, olhar para um quadro em sala de aula e não entender bolhufas, a pessoa fica pensando que não vale nada, que não existe para nada, que é burra mesmo, que está fazendo ali.
O que está fazendo? Ela não existe, porque não é capaz de ler uma coisa simples como aquela que está escrita no quadro e entender. Então, pessoas em desenvolvimento devem ser tratadas assim, como pessoas que têm problemas no seu desenvolvimento, nas várias áreas, e serem acompanhadas. Muito raramente, uma depressão endógena ocorre numa pessoa em desenvolvimento, numa criança, num pré-adolescente, numa adolescente. Ocorre sim, mas é menos frequente. Então, não se deve entupir uma criança, um adolescente, um pré-adolescente de antidepressivos porque ela não está tirando nota boa em matemática. Existe alguma coisa acontecendo. Então, é bom estudar mais desenvolvimento e, nesse nível do desenvolvimento, saber o que está pegando. Alguma coisa não está se desenvolvendo bem e isso causa tristeza, queixa, mal-estar, porque eu vou contar para você, ter um probleminha sentimental na escola, ou de amizade na escola, ou de nota na escola, é barra pesadíssima, ok? Também quero entender melhor sobre a eletroconvulsoterapia. Olha, os psiquiatras a usam. Nós já combatemos muito, porque ela era usada indiscriminadamente. Eles colocavam dois polos, dois eletrodos no crânio, davam uma descarga elétrica e faziam a pessoa entrar em convulsão. Não havia muito critério. Recentemente, conversando com o pessoal da psiquiatria, eles me disseram que agora é tudo muito controlado por computadores, muito controlado por tecnologia de ponta, etc, etc, etc. E eu estou convencido que quando uma pessoa quer se matar mesmo, já tentou 10 vezes e numa hora dessas vai conseguir, eu não estou dizendo os outros, eu indicaria uma eletroconvulsoterapia para ver se muda o quadro. É melhor uma convulsão do que a pessoa morta num caixão. Então, em extremes, no último caso, a gente recorre a isso, mas é claro que há muitos recursos até chegar nesse extremo. O que mais, gente? Talvez seja bom dizer que na eletroconvulsoterapia que é provocada, né, a pessoa tem uma eletroconvulsoterapia e ela não volta com a mente funcionando do mesmo jeito. Ela dá uma mudada nos pensamentos e nessa mudada dos pensamentos ela pode desistir ou pode esquecer a ideia do suicídio, viu? Sou muito ansiosa. Uso medicação. Peraí, volta, gente, volta aí, William. Uso medicação. Tem dias que quero e preciso dormir o dia todo. Aí eu durmo e me sinto bem. Bem leve quando acordo. Como faço para lidar bem com isso? Pois eu trabalho o dia todo e não dá para dormir, desligar o cérebro para restaurar. O que eu posso fazer? Eu estou entendendo que o seu caso não é depressão, o seu caso é de fadiga. Existe um quadro clínico chamado de fadiga crônica. Isso é uma coisa antiga, que não existe mais, mas eu tenho encontrado muita gente com fadiga crônica. Hoje chamam de fibromialgia, outros nomes por aí, não sei. Mas existe um cansaço. Sabe de uma coisa? Tenho encontrado muita fadiga crônica em pacientes com doenças autoimunes, doença de Graves, por exemplo, que ataca a tireoide,
Outras doenças autoimunes que acometem muita gente, hoje se conhece pouco mais de 100, mas elas são milhares, né? São doenças em que os anticorpos da pessoa, que antes eram destinados a proteger a pessoa, ao invés de proteger, passam a atacar. Por exemplo, o hipotiroidismo é uma doença autoimune. O hipertiroidismo, que é o maior desenvolvimento da função da glândula, também é uma doença autoimune. O diabetes é uma doença autoimune, né? Graves, a glândula, é uma doença autoimune. Hashimoto é uma doença autoimune. Vitiligo, esse branco da pele, é uma doença autoimune. E vai por aí afora. Muitas doenças autoimunes não diagnosticadas costumam provocar muito sono. Agora, se você dorme e se sente bem, deve se sentir mais fatigada no trabalho. O trabalho lhe exige mais, lhe exige para a sua estrutura física, orgânica. É preciso ver isso de perto, porque você pode estar desenvolvendo alguma coisa que não sabe e precisa saber. O que mais? Síndrome de burnout pode ser associada à depressão? Burnout é associada à fobia, né? Aos medos. O medo tamanho família é uma fobia, né? Uma pessoa tem essa síndrome, é uma síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas bem característicos, a gente chama de síndrome. Então a pessoa trabalha em um meio muito agitado, ajuda muitas pessoas, convive com muitas pessoas. Esse meio é mais nervoso, é mais aversivo, esse trabalho é mais custoso, há muita reclamação, os níveis de dificuldade são diferentes e sempre muito trabalhosos. A pessoa vai se desentendendo, vai perdendo a calma, vai tendo uma certa fobia do ambiente, vai evitando estar nos casos, nas situações mais tensas e vai se afastando aos poucos. Daí a pouco, pensar no trabalho lhe apavora, dor de cabeça, febre, mal-estar, dispepsia, que é uma falta de boa digestão constante, pressão alta. Daí a pouco a pessoa não consegue se levantar para trabalhar, não consegue, e vai se tornando uma pessoa que não consegue trabalhar, portanto desabilitada para o trabalho, e vai perdendo a saúde mental completamente. Por isso que a gente chama burnout, que vem do inglês acabou, apagou, queimou até o pavio. Tem trabalho que é assim, que suga a pessoa até lhe tirar a alma. Quando lhe tira a alma, que ela não tem vontade de sair da cama para nada, isso é um burnout. Está muito mais ligado à fobia do que à depressão, se bem que quadros depressivos também estão presentes na síndrome. Mas tinha uma outra aqui anterior, William, que eu gostei dela. A complicação de família, né? Qual a melhor forma de tratar o depressivo? Sempre dizer a verdade ou camuflar muitas coisas desagradáveis que as famílias sempre passam? A melhor forma de uma família apoiar o depressivo é conversar com ele, com o depressivo, sobre as coisas dele, ouvi-lo com paciência, ouvi-lo com calma, ouvi-lo com uma atitude compreensiva, ouvi-lo sempre tentando que ele fale mais, explique mais, desabafe mais.
Então, não é bom, não é recomendável que a gente use um deprimido para ficar descarregando sobre ele as desventuras da vida, da família, da vida conjugal, do dinheiro pouco. Isso só faz complicar. O que a gente faz com um deprimido em termos de família é dar apoio, de paciência, de escuta, de tolerância, para que essa pessoa falando possa ir aos poucos na expressão que tenha, ficando aliviada. Quem fala se alivia e isso ajuda muito. O que mais, hein? Mudanças de hábitos alimentares precisa neste tratamento de depressão? Sim. 4 coisas a gente recomenda como indispensáveis, né? Que é a medicação, que é o tratamento psicoterápico, que é a mudança de alimentação muito saudável. Tome cuidado, não vá comendo qualquer coisa. Tem muita gente comendo coisa podre, muito ruim, sem saber. E exercícios são fundamentais, porque ativam a circulação, ajudam muito o cérebro, porque depressão é endógeno, é uma doença do cérebro, e fazem muito bem a alma. Exercícios. Então, remédios, terapia, boa alimentação e exercício. Gente do céu, façam isso. O que mais? Os remédios da depressão dão tontura, deixam a visão escura? Não é tanto assim não, né, gente? Espera aí. É remédio, vai ter efeito colateral sim, mas o que a gente tem visto comumente é boca seca, né? Uma leve dor de cabeça, uma leve indisposição, que vai durar no máximo 15 dias, que é o que eu tenho visto. Porque o tempo que um antidepressivo leva para fazer efeito é de 15 dias, 1 mês a 2 meses, e isso gradualmente. Agora, boca seca sempre, uma leve tontura sim, mas vai passar. No máximo 20 dias passa tudo e a pessoa fica ok. Não se apavore com isso, né? Se precisar tomar, tome. O que mais? Qual a relação da atenção em sala de aula com os fatores depressivos crônicos? Seguinte, nós existimos e a nossa existência tem sentido por causa do outro. E nós temos com relação ao outro uma dívida, a dívida de dignidade. Cada pessoa deve ser tratada com dignidade. Dar atenção a ela é dar dignidade a ela. Ter calma com ela é dar dignidade a ela. Compreender o momento que ela passa é dar dignidade a ela. Dizer a ela ou dar a ela uma chance dela se recuperar quando ela tropeçou também é dar dignidade. Uma pessoa humana, uma pessoa em sala de aula ou fora dela é uma pessoa que merece ser amada, ter toda a atenção desse mundo, respeitada, dignificada, porque não temos riqueza maior numa nação do que as pessoas que a integram. Amem as pessoas. As coisas a gente usa, as pessoas a gente ama. Então, é muito fácil encontrar pessoas que antes tinham problemas psicológicos, até de depressão, mas porque encontraram quem as amasse, quem tratasse bem, tivesse algum sucesso em sala de aula, até porque receberam mais atenção, curaram-se da depressão, porque não era depressão, era desatenção. O que mais, hein? Falar da depressão não potencializa os casos? Não. A gente sabe que a melhor coisa em saúde pública, porque é a que mais funciona, é a prevenção. A prevenção funciona mais do que o tratamento.
mais do que a intervenção, né, de tratamento. Então, a prevenção se faz com informação, não há outro modo. A melhor prevenção se faz com informação, então não há como. E também não sei de casos de pessoas que pioraram porque ficaram sabendo que tinham deprimido. Sei de casos de pessoas que ficaram sabendo e tomaram providências e melhoraram muito. Então não tenha medo de informar, porque inclusive é dever do serviço público prevenir e, prevenindo, informar. O que mais, hein? Pensamentos negativos constantes podem ser indicativos de depressão? Sim. Como eu disse para você, né? Você coloca aquela janela de tempo entre 20 dias e 2 meses. Se uma pessoa passa mais de 20 dias, chega a 2 meses com pensamentos negativos, essa pessoa pode estar deprimida ou com outra doença ligada ao humor. Sim, é sinal. O que mais, hein? Estamos aqui, gente, para responder quem perguntar. É hora. A ansiedade influencia na depressão? A ansiedade é um dos componentes da depressão. Então, não existe depressão, doença, sem ansiedade. Como também não existe essa depressão existencial sem ansiedade. A ansiedade é um estado natural nosso, de todos nós, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade. Preocupa quando ela fica demais. Miguel, quando é que a ansiedade é muito? Quando a gente não dorme direito, não come direito, faz as coisas muito apressada, leva a vida de maneira atrapalhada, atabalhoada, vive na hora da morte, sempre em véspera de coisa nenhuma. Isso é ansiedade. Tudo que é demais passa, tudo que é demais é muito. Alguma ansiedade é boa, muita ansiedade é doença. Tem que ser tratada também, tanto quanto a depressão. O que mais? Qual a relação entre depressão e automutilação? E como lidar com isso? A automutilação faz parte de um outro quadro que não é depressão, não, viu? É um quadro severo também, é um quadro em termos de saúde mental preocupante, né? A automutilação. A automutilação, eu digo de cara, quem faz isso deve procurar a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga competente e de um bom médico, né? Não vou dizer o que é, não vou discorrer sobre isso, mas a automutilação por si só já explica. Uma pessoa deve procurar ajuda se ela se automutila. No caso da depressão, que tipo de sintomas faz com que a gente se sinta gordo? Peraí, não, eu não ligo uma pessoa mais gordinha, e eu tenho um colega aqui que me ajuda que está mais gordinho, mas eu não estou vendo o William deprimido, não. Você está deprimido, William? Tá, deve estar feliz, casou um dia desse e engordou. A gente não liga gordura à depressão, mas uma pessoa que ficou acima do peso, está acima do peso, está ficando mais gordinha, mais fofinha, está se tornando obesa, essa pessoa pode não estar contente com a sua imagem, pode não estar contente consigo mesma, pessoa que pode não estar gostando de si naquela condição. Se não está, esse é um mau sinal. E há muitas formas de emagrecer. Remédio última, exercícios, boa alimentação e uma disposição disciplinada de emagrecer. Isso ajuda muito. A pessoa mais gordinha necessariamente não é deprimida, pode ser até muito feliz, mas se não está contente consigo por causa da sua imagem, pode emagrecer e isso vai lhe fazer bem. Mais coisa?
Obrigado pelos esclarecimentos e quando vier ao Ceará, visite Crateús, nossa escola, Manuel, né, Manuel Mano, turma do curso de administração, um abraço para o Ceará, para Crateús, meus antepassados são de Crateús, gente boa cearense, gente, viu como eu sou bonito? É porque eu sou do Ceará, gente boa, minha família é do Ceará, eu não, né? Eu sou do Maranhão, gente boa, gente querida, um grande abraço e até outro encontro.